acho que é importante agora a gente reverberar um pouco dessa fala da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A gente vai receber aqui no Novo Dia Rubens Barbosa, que é presidente do grupo Interesse Nacional, está aqui conosco, gentilmente, né, abrilhantando e nos trazendo um pouco desse olhar no Novo Dia. Rubens, antes de mais nada, um bom dia e obrigado por estar com a gente na CNN Brasil. Você está bem? Bom dia, obrigado. Estou muito bem. Obrigado, Rubens. Acho que a gente pode já começar trazendo, né, queria saber do senhor um pouquinho mais a respeito dessa fala de Ursula von der Leyen, abrindo o Fórum Econômico Mundial. O que o senhor consegue analisar aí dos trechos, né, que ela acabou mencionando? Seria uma clara resposta aos Estados Unidos e também o fortalecimento do comércio europeu? Olha, vocês ouviram no discurso da presidente do Conselho a palavra estratégia, muitas vezes repetida, né? Segurança e união. Eu acho que essa é a tônica que a Europa vai poder transmitir, ou vai transmitir nos entendimentos com o governo americano. Quer dizer, ela foi muito clara na defesa da soberania e da estratégia da Dinamarca, da Europa em relação à Groenlândia. Ela terminou o discurso justamente com essa questão estratégica. Eu acho que foi um discurso firme, né, na defesa dos interesses da Europa, né, que está hoje sob ataque, né? O presidente Trump dos Estados Unidos está colocando interesses europeus, né, de união, de coordenação em xeque, tanto com a questão da Ucrânia, quanto na questão da Groenlândia, quanto agora na questão da criação do Conselho da Paz. Rubens, eu queria entender do senhor, né? É um ponto que o senhor mencionou e que a gente ouviu muito realmente no discurso da Úrsula, foi a palavra independência. Ela menciona, né, a independência europeia e nesse momento há uma necessidade de construir uma nova realidade política e comercial. No entendimento do senhor, o que ela quis dizer com essa frase? Ela reforçou esse aspecto estratégico, né? A Europa, pela sua tradição, pela sua força política, econômica, militar, ela não tem saída, ela tem que defender isso, porque ela está sob ataque, de um parceiro tradicional. O que nós estamos verificando nesses meses, né, da presidência Trump, com um ano exatamente da presidência, é uma espécie de reversão das alianças, né? Isso ocorreu muito no passado, século XVII, século XVIII, em que os países mudavam de lado, né, em questões críticas como ameaças, guerras e tal. Nós estamos vendo uma reversão de alianças. Os Estados Unidos mais próximo da Rússia, inclusive na questão da guerra da Ucrânia, e questionando e colocando em xeque a autonomia e a independência da Europa, né, nesses pontos que a gente mencionou. Então, ela não tinha saída de senão defender essa independência e uma posição comum. Houve reuniões na Europa e agora, nessa semana, vai ser anunciada a posição da União Europeia em relação à Groenlândia. Isso tem que ser de negociação com os Estados Unidos, não pode ser de confrontação, como os Estados Unidos estão fazendo. Há o acordo que regula a participação dos Estados Unidos na Groenlândia, de 1950 e poucos, prevê uma ação americana e coordenada com a União Europeia. Não há necessidade dos Estados Unidos comprarem a ilha para poderem desenvolver o seu programa de defesa estratégica. Isso tem que ser feito junto com a Europa, né? E ela está reafirmando isso.
E eu queria entender um pouquinho, Rubens, também com relação a já fazendo uma projeção. Sei que é muito difícil para a gente projetar, mas amanhã o presidente Donald Trump deve chegar a Davos. Na quinta-feira ele deve falar, né, no Fórum Econômico. O que a gente pode esperar dessa fala, depois dessa abertura contundente da presidente da comissão, da Ursula von der Leyen? Não, eu acho que ele vai reafirmar os pontos todos da política externa dele. Vai, eu acho que ele vai concentrar a fala dele nesses dois pontos, na questão da Groenlândia e na questão do Conselho de Paz para Gaza. Eu acho que essa vai ser a tônica do discurso dele lá em Davos. Rubens, a gente sabe muito bem agora, olhando para o nosso território aqui, apesar do Fórum Econômico Mundial, né, o Brasil mandou uma delegação bastante esvaziada para Davos, na Suíça. O senhor acredita que o Brasil está desperdiçando espaços estratégicos de influência a não priorizar um fórum como esse, o de Davos? Olha, eu acentuei muito a palavra estratégia, né, na fala da presidente do Conselho Europeu. O Brasil não tem estratégia nenhuma, né? Não há um pensamento de médio e longo prazo. Quer dizer, o Fórum de Davos, você pode não concordar com algumas das premissas desse fórum, não é? Mas ele se transformou esse ano nesse fórum de debate dos temas mais importantes da atualidade. Temas não necessariamente econômicos, né? O World Economic Forum é para discutir a economia global, os rumos da economia global. Ele está se transformando num fórum para discutir a estratégia global. Então, eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade mesmo de ter uma representação importante lá para transmitir também a nossa visão. O presidente escreveu um artigo no domingo passado no New York Times colocando as posições do Brasil em relação ao multilateralismo, em relação a como fez a von der Leyen, na defesa do hemisfério, nosso hemisfério. O Brasil tem coisas a dizer, e teria um fórum importante, porque assim como a Europa está sendo ameaçada na questão da independência, da soberania, com a ação americana na Ucrânia, o hemisfério ocidental, as Américas, está agora sob uma nova visão americana, né, de interferência, de área de influência. Eu acho que era uma oportunidade para o Brasil colocar as suas posições, mas, como eu disse, o Brasil não tem um pensamento estratégico, um discurso hoje no Fórum Econômico Mundial, de uma liderança importante do Brasil, era a voz do Brasil sendo ouvida no mundo inteiro. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Ainda mais com a assinatura, né, do acordo Mercosul-União Europeia, depois de mais de 2 décadas, seria realmente relevante. E aí eu pergunto para o senhor, essa ausência confirma a perda de relevância realmente internacional do Brasil? E quais são os impactos, olhando aqui para frente, né, olhando para o futuro? Não, eu acho que o Brasil não está perdendo impacto no mundo em geral. O Brasil é uma potência média regional, é o principal produtor de produtos agrícolas, né, e alimentares, como a Europa e os Estados Unidos, né, é uma potência na área ambiental. O Brasil tem o que dizer no mundo, o Brasil tem uma palavra forte em áreas que que ele tem força, né? O Brasil não tem excedente de poder para influir nos assuntos globais, como a guerra da Ucrânia, como a Gaza, mesmo a questão da Groenlândia. O Brasil não tem força para influir nesses processos. Mas o Brasil tem sim uma palavra, uma força importante nas questões de meio ambiente, de transição energética, na questão da alimentação global,
Enfim, o Brasil é uma força no mundo desenvolvido, mas como nós não temos uma estratégia, não temos uma visão de como o Brasil deve se inserir no mundo, a gente acaba perdendo essas oportunidades. Quer dizer, estrategicamente, era importante o Brasil estar presente com uma representação importante para colocar não a posição brasileira nessas questões globais que o Brasil não tem influência, mas para reforçar as suas posições naquelas áreas em que o Brasil é uma força global, tem influência, como eu mencionei, não é, na questão ambiental, na questão da transição energética, na questão da segurança alimentar. E agora, por causa dessa questão da doutrina Monroe, né, na questão das Américas, como o Brasil, a segunda maior potência hemisférica, né, depois dos Estados Unidos, como é que o Brasil vê essa posição nossa no contexto internacional, inclusive na questão da defesa do multilateralismo. O governo brasileiro tem muito defendido o multilateralismo. Agora, com essa proposta do Conselho de Paz, ainda não muito esclarecida, fica difícil você não defender o multilateralismo, as Nações Unidas, as forças dos países, a voz dos países, nesse contexto em que os Estados Unidos procuram impor a sua vontade sobre a Europa, sobre as negociações de Gaza e aqui na América Latina como uma área de influência americana. A gente conversou com Rubens Barbosa, que é presidente do Grupo Interesse Nacional. Rubens, obrigado, viu, por trazer para a gente um olhar mais aprofundado e, claro, repercutir e ajudar a gente a entender muito mais a respeito dessa fala da presidente Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Desejo ao senhor uma boa terça-feira. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos.